Olá, queridos ouvintes, aqui é Helena Costa. 71 anos com uma história que jamais imaginei compartilhar. Se por um instante vocês sentirem um aperto no peito ao ouvir essas palavras, por favor, deixem seu like, inscrevam-se no canal. Vidas que inspiram e compartilhem nos comentários de onde estão nos ouvindo. Suas histórias me dão força para continuar. Hoje, sentada na varanda da minha casa própria, com o perfume das rosas que plantei enchendo o ar, posso dizer que aprendi na dor que ser mãe não significa apagar-se para agradar. Mas essa lição custou décadas de silêncios, humilhações e finalmente uma coragem que nem eu sabia que tinha. Há um ano, eu ainda vivia num apartamento alugado em Sorocaba, carregando o peso de 28 anos pagando aluguel. 28 anos ouvindo meu único filho, André, me chamar de fracasso. Ele, que outrora foi o menino de olhos brilhantes que corria para meus braços, transformou-se com o tempo num estranho que parecia envergonhado da própria mãe. Sua esposa Fernanda reforçava cada crítica com sorrisos falsos e comentários cortantes. Mas foi num domingo abafado de março de 2024 que tudo mudou, como se uma tempestade tivesse varrido minha alma, deixando apenas clareza e determinação. Naquele dia, o sol queimava as ruas de Sorocaba, e eu passei a manhã na cozinha do meu pequeno apartamento, preparando um almoço especial para André, Fernanda e minha neta Clara, de 12 anos. Fiz o frango assado que André amava na infância, com a pele crocante farofa dourada, e uma salada de batatas que perfumava a casa. Arrumei a mesa com a toalha bordada que costurei à mão cada ponto, carregando memórias de noites solitárias. Estava exausta, mas meu coração pulsava de esperança. Fazia meses que não via Clara, minha menina de olhos doces, sempre tão calada perto do pai. Quando chegaram, abri a porta com um sorriso que mal cabia no rosto. Clara me abraçou timidamente, mas André e Fernanda entraram com passos pesados, como se pisassem num lugar indigno deles. Fernanda, com seu vestido caro e perfume forte, lançou aquele olhar que eu conhecia bem, um misto de desprezo e pena, examinando cada canto do meu lar modesto. Sentamos à mesa e tentei aquecer o ambiente com perguntas sobre a escola de Clara, o trabalho de André. Mas ele mal respondia, os olhos grudados no celular, enquanto Fernanda fazia comentários que cortavam como facas. Nossa, dona Helena, esse frango está meio salgado, não acha? Ou, que óleo pesado. Sogra não é bom para a saúde. Cada palavra era um peso a mais no meu peito, mas engoli o orgulho e sorri como sempre fiz. Após o almoço, enquanto eu recolhia os pratos, Clara foi ao banheiro. Foi então que André se levantou, o rosto endurecido, e soltou as palavras que ainda ecoam em mim como um trovão. Mãe, a senhora não tem vergonha de morar num lugar desses? Meus dedos travaram nos pratos, o som do vidro tilintando contra a pia. Olhei para ele atônita, esperando que fosse um mal-entendido. Mas ele continuou a voz fria. Fernanda fica constrangida de vir aqui. Olha essa cozinha, esse banheiro. A senhora tem 70 anos e ainda mora de aluguel. Cada sílaba era um golpe, e Fernanda ao seu lado balançava a cabeça como se aprovasse o veredito. Tentei me defender, a voz tremendo. André, você sabe que depois que seu pai morreu, precisei me mudar para um lugar menor. Estou economizando para... Mas ele me cortou implacável. Mãe, todas as pessoas da nossa idade já conquistaram algo. A senhora só sabe reclamar e se vitimizar. Quando for para um asilo, pelo menos não vai passar essa vergonha. Asilo. A palavra caiu como uma pedra no meu coração. Na frente da minha neta, que voltou do banheiro naquele instante, os olhos arregalados percebendo o peso no ar. Fernanda, com sua voz melíflua, acrescentou. Sogra, o André tem razão. A senhora precisa se esforçar mais. Não pode ficar acomodada para sempre. Acomodada. Eu que trabalhei desde os 18 anos que criei. André sozinha, após a morte de João, meu marido, que nunca pedi nada a ninguém. Meus olhos arderam, mas segurei as lágrimas. Clara, com um olhar triste, me abraçou antes de partirem e senti em seu aperto a única centelha de carinho naquele dia. Sozinha, com a mesa desarrumada e o silêncio gritando, sentei-me na minha poltrona gasta e deixei as lágrimas virem. Chorei por horas pelo filho que perdi para o desprezo pela nora que me via como um fardo pela neta que eu temia estar perdendo. Mas quando as lágrimas secaram algo novo, nasceu uma determinação feroz, como um fogo que queimava décadas de silêncios. Olhei ao redor do apartamento. As paredes descascadas, o teto baixo. E pensei, Helena, ou você morre sendo tratada como um estorvo, ou muda essa história. Naquela noite, deitada na cama, tomei uma decisão que guardei em segredo, até de Dona Rosa, minha vizinha e amiga fiel. Não era loucura, como poderiam dizer, mas uma lucidez que me fez enxergar o que valia lutar. Durante anos, juntei cada real com disciplina espartana, cada salgadinho vendido, cada marmita preparada, cada faxina aceita. Tudo era um tijolo para meu sonho, uma casa própria.
Após a humilhação de André, esse sonho virou uma questão de honra. Na segunda-feira, acordei às 5h, o céu ainda escuro, e espalhei meus extratos bancários na mesa da cozinha. Fiz as contas com precisão, como uma estrategista planejando uma batalha. Tinha uma poupança considerável, fruto de 28 anos de sacrifícios, mas ainda precisava de mais. Tomei meu café preto sem açúcar, como sempre para economizar, e saí para caminhar pelo bairro. O ar fresco de março parecia carregar promessas. Passei por casas com quintais floridos, portões pintados, janelas que brilhavam ao sol nascente. Cada uma era um lembrete do que eu queria, não apenas um teto, mas minha independência e minha dignidade. Quando João morreu aos 48 anos, eu tinha 42 e André 23. As dívidas que ele deixou me forçaram a deixar nosso apartamento confortável e me mudar para um lugar menor. Foi um recomeço árduo, mas encarei com coragem. Comecei a trabalhar como auxiliar de cozinha numa padaria no centro de Sorocaba, o salário modesto, mas suficiente para me sustentar. À noite, fazia salgadinhos para festas doces para revenda marmitas para vizinhos. Cada centavo ia para uma poupança sagrada criada com um único propósito: comprar minha casa. André, nos primeiros anos, ainda era o filho carinhoso que trazia histórias do trabalho que jantava comigo aos domingos. Mas tudo mudou quando conheceu Fernanda. Fernanda, com sua beleza polida e família abastada, trouxe um abismo entre nós. As visitas de André rarearam sempre com desculpas, compromissos com a família dela, viagens e jantares com amigos. Quando se casaram aos 40 anos dele, eu já tinha 62. Gastei meses de poupança num jogo de panelas caro, para o presente de casamento, querendo ver o sorriso do meu filho. Mas, após a festa, Fernanda começou a destilar seus comentários. Dona Helena, a senhora não acha que esse bairro é perigoso? Ou sogra, a senhora devia se vestir melhor, mais adequada à sua idade. André, que antes me defendia, passou a concordar. Mãe, a Fernanda tem razão. A senhora precisa se cuidar mais. Cada crítica era uma ferida, mas eu respondia com educação, engolindo a dor. Quando Clara nasceu, pensei que a família se uniria. Nos primeiros anos, cuidava dela enquanto Fernanda trabalhava meio período. Cantava canções de ninar, fazia papinhas, levava-a ao parque. Clara me chamava de vovó Lena, com uma voz que aquecia meu coração. Mas aos poucos, Fernanda limitou nosso contato. Clara tem inglês sogra, ou ela precisa estudar. Percebi que me viam como uma influência indesejada, alguém a ser afastada da neta. Mesmo assim, continuei minha rotina. Trabalho na padaria, encomendas à noite e faxinas nos fins de semana. Nunca reclamei, nunca pedi ajuda. Quando André ficou desempregado, ofereci dinheiro. Quando Fernanda teve complicações pós-parto, cuidei da casa e de Clara. Mas para eles, eu era apenas a velha de aluguel, um motivo de vergonha. Após aquele domingo fatídico, parei na imobiliária do bairro. O corretor, seu Eduardo, me mostrou casas simples com quintais, onde eu poderia plantar flores. Voltei para casa com o coração acelerado, revisando minha poupança. Estava perto, mas precisava de mais. Decidi intensificar os trabalhos extras. Aceitei faxinas, um trabalho pesado para meus 70 anos, começando pela casa de Dona Lúcia, uma viúva elegante que precisava de ajuda 2 vezes por semana. Limpava vidros, lavava banheiros, encerava pisos voltando para casa com dores nos joelhos, mas com uma satisfação que valia cada esforço. Logo outras famílias me contrataram e eu trabalhava 4 dias por semana como diarista além da padaria. Era exaustivo, mas cada real economizado me aproximava do meu sonho. Por 6 anos, vivi essa rotina espartana. Acordava às 5, trabalhava até tarde. Economizava em tudo, sem açúcar no café, sem almoços fora, sem roupas novas. André e Fernanda continuavam com suas visitas esporádicas, seus comentários cruéis. Sogra já pensou num conjunto habitacional para idosos. É baratinho, disse Fernanda uma vez, enquanto eu servia café. Engoli a resposta sorrindo por dentro, sabendo que minha casa própria estava a caminho. Em dezembro de 2023, seu Eduardo me mostrou uma casa perfeita. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e um quintal dos sonhos. O preço era acessível e eu tinha o suficiente para a entrada. Quero essa casa, declarei com uma firmeza que me surpreendeu. O processo foi longo, certidões, financiamento, vistorias. Mas cada documento assinado era um passo rumo à liberdade. Em janeiro de 2024, meu financiamento foi aprovado. No cartório, assinando a escritura, senti lágrimas quentes escorrerem. Aos 71 anos, eu, Helena Costa, era proprietária da minha casa conquistada com meu suor. A mudança em março de 2024 foi um ritual sagrado. Contratei um caminhão pequeno e 2 rapazes. Ao abrir a porta da casa com a chave brilhando na mão, senti o coração explodir de alegria. Bem-vinda à sua casa! Dona Helena disse um dos rapazes e eu sorri contendo lágrimas.
Os primeiros dias foram mágicos. Acordar sabendo que cada parede era minha, tomar café no quintal, ouvindo os pássaros dormir num quarto que eu escolhi. Pintei a cozinha de amarelo, comprei cortinas novas, plantei rosas e uma horta. Cada detalhe era uma afirmação da minha existência. Guardei a conquista em segredo até de Dona Rosa. Queria saborear aquela vitória sozinha, sem os julgamentos de André, mas sabia que ele descobriria. E quando isso acontecesse, eu estava pronta. Uma manhã, enquanto podava as rosas, ouvi um carro parar. Era André com Fernanda e Clara. Ele desceu confuso, olhando a casa como se não acreditasse. Mãe, que casa é essa? A senhora trabalha aqui? Sorri, saboreando o momento. É minha casa, André. Minha casa própria. A incredulidade no rosto dele era quase palpável. Fernanda, descendo do carro, inspecionava tudo com olhos de falcão. Nossa sogra, que casa linda. Como conseguiu trabalhando, Fernanda? Respondi. 6 anos de faxinas, salgados, economia. Enquanto vocês me chamavam de fracassada, eu construía isso. Convidando-os a entrar, observei suas reações. Clara, encantada, elogiou o quintal. Fernanda fazia comentários falsos. Que móveis chiques, sogra. Deve ter custado caro. André, calado, parecia incomodado. Na varanda, tomando café, ele explodiu. Mãe, como a senhora fez isso sem nos contar? Onde arranjou tanto dinheiro trabalhando, André? Enquanto vocês me humilhavam, eu juntava cada real. Então, o golpe veio. André, na porta, disse: Que bom que a senhora comprou uma casa. Fernanda vai adorar morar aqui. Meu estômago revirou. Fernanda completou: Sogra, essa casa é perfeita para a família. Já imagino o quarto de Clara. Eles queriam tomar minha conquista como se fosse deles por direito. Esperem, disse levantando-me. Peguei o telefone e liguei para a polícia. Quero reportar uma tentativa de invasão de propriedade. 15 minutos depois, 2 policiais chegaram. Mostrei a escritura, o IPTU, tudo em meu nome. Eles estão planejando morar aqui sem minha permissão? Expliquei. André, pálido, gaguejou. Mãe, chamar a polícia. Somos sua família. Família não humilha? André, retruquei. Família não toma o que é dos outros. Podem ir. Quando aprenderem a me respeitar, serão bem-vindos para uma visita. Apenas uma visita. Após a partida deles, sentei-me na varanda, o coração leve. Dona Lúcia, minha vizinha, apareceu preocupada com a viatura. Contei tudo e ela aplaudiu. Helena, você foi incrível. Eles precisavam disso. Naquela noite, abri um vinho guardado e brindei sozinha sob o luar. A minha nova vida, Helena. Você conseguiu. Nos meses seguintes, André tentou me manipular com ligações, flores desculpas. Mas eu não cedia. Clara começou a me visitar sozinha, e nossa conexão se fortaleceu. Ela me confessou que os pais a usavam para me chantagear, mas ela me admirava. Vovó Lena, quero ser forte como a senhora. Suas palavras valeram cada sacrifício. Hoje, 1 ano após a mudança, minha casa é meu santuário. O grupo de caminhada matinal, as visitas de Dona Rosa e Dona Lúcia, os livros que leio na varanda, tudo é meu. Minha história inspirou outras mulheres do bairro como Dona Margarida, que voltou a estudar aos 65 anos. Minha casa não é só um teto. É o símbolo da minha força, da minha recusa em ser invisível. Nunca é tarde para reconquistar sua dignidade. Você não precisa implorar por respeito. Conquiste-o com suas ações, com sua coragem. Sua vida é sua e ninguém tem o direito de diminuí-la. Escolha a si mesmo que doa, mesmo que exija sacrifícios. O respeito que você dá a si mesmo é a fundação de uma vida plena. Se esta história tocou, você deixe seu like, inscreva-se no canal. Vidas que inspiram e comente. O que você faria no meu lugar? Já teve que lutar por sua dignidade? Sua história pode iluminar o caminho de alguém. Até a próxima, e lembrem-se, você é suficiente e sua força não tem idade.